Eu fiz uma pregação, né, e eu disse que quem inventou esse Deus que o homem tanto fala, o homem insensato tanto fala sem ver, foi o dono da Igreja Católica. Ele fez 10 cruzes, cada cruz ele botou um Jesus diferente. Se ele soubesse quem é esse Jesus que ele tanto fala, ele tinha feito as 10 cruzes todas com o rosto do mesmo jeito um do outro. Por ele não saber, ele está adorando esse Jesus que ele não sabe nem quem é. Então, uma pessoa mandou um comentário para mim, né, dizendo que a Igreja Católica ela é idólatra por adorar Jesus, por adorar um Deus cego, um Deus mudo. Só que o cara ele não foi buscar para saber o que é idolatria. Idolatria, a gente tem de ver, a literatura ela manda a gente ser mediador, onde está Jesus, a verdade é. A Bíblia manda nós examinar a Escritura, tudo a gente tem de buscar, toda palavra ela se divide em dois. A Bíblia fala do Deus vivo, fala do Deus morto. O cara só falou do Deus, esqueceu do Deus morto, aquilo que ele está seguindo. Então a gente tem de saber o que é idólatra. O idólatra é aquele que adora ídolo. E ídolo, aonde está o contexto de algo, vamos supor, fonética, morfologia, sintaxe, timbre, ortografia, aí está o ídolo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, do versículo 13, que Deus ele é o alfa, ele é o ômega. Alfa vem de alfabeto e ômega vem de teor. Então Deus ele está no primeiro e último, ele está na concretização, no contexto de algo. Ele é o primeiro, o último, o princípio e o fim, ele está na formação. Tudo aquilo que há concretização, ele está lá. Então aí está o ídolo. O ídolo, a Bíblia manda a gente adorar o ídolo. Ela não manda a gente adorar o falso ídolo. A gente tem de saber o que é idólatra. O idólatra é aquele que adora o ídolo. A Bíblia não. Só que a Bíblia diz assim: aquele que lê, que entenda. É a gente que vai ser o mediador da história. Como? Buscando o contexto. O contexto da Bíblia não está na Bíblia. A Bíblia tem um livro específico que é o dicionário da língua portuguesa. Cada palavra da Bíblia você tem de buscar neste livro, para ter a veracidade daquilo. O homem, ele leu a história e não foi buscar o contexto da história. Ele passou a contar essa história e enganou o irmãozinho. Cada igreja tem o seu pastor e cada pastor tem a sua doutrina. Cada pastor querem levar para sua igreja para pagar 10% de tudo quanto ganha para o dono da igreja. O cara não foi buscar para saber o que é idólatra. O idólatra é aquele que adora o ídolo. É um homem contextual, ele é espiritual. A Bíblia diz em Coríntios, 1 Coríntios 2,15 diz que o homem é espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Um homem espiritual, ele é o idólatra, por adorar o ídolo. Ele adora aquilo que é certo, concreto, fundamental, original. Mas o falso idólatra é aquele que adora o falso ídolo. Ele fala de um Jesus que não viu, de um Deus que não viu. Ele não foi buscar contexto. Aí está o ateu, aí está o anticristo. O que é Cristo? Cristo vem de cristal, cristalino, transparência, sabedoria e inteligência. Mas o anticristo é aquele que não foi buscar contexto. Ele ouviu uma história, está falando da história sem buscar o espírito da história. Ele não foi buscar a fonética, a morfologia, o sintaxe, a escrita correta. Ele falou daquilo que ouviu. Se dá o nome de ouvido, ele ouviu e assim está falando, sem ter a veracidade daquilo. Toda palavra a gente tem de buscar. E está o ateu. O que é o ateu, que diz a literatura? O ateu é o ímpio, aquele que não tem piedade do irmão. Ele está falando daquilo que ouviu. Ele passou a ser movediço. Ele ouviu a história da Bíblia e ficou na história da Bíblia e passou a falar essa história sem buscar a veracidade daquilo. A Bíblia manda nós ser contextual, é examinar a Escritura. É a Escritura onde está o contexto de tudo. O homem ele não fez assim. Quem inventou esse Deus, esse Jesus, esse Espírito Santo foi o dono da Igreja Católica que passou essa insensatez para a terra toda. É cada um querendo levar para a sua igreja para pagar 10% de tudo quanto ganha para o dono da igreja. Ele é o Deus desse cara. Valeu, amigo, por essa fala.